Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de dia, de tarde ou de noite. Hoje é dia 22 de julho, são 10 horas e 3 minutos, né? E hoje nós começamos a comentar sobre o ingresso do Sol no signo de Leão, que vai acontecer daqui a 30 minutos. Hoje o Sol ingressa em Leão. E vai ingressar em Leão às 10 horas e 30 minutos. Então, daqui a pouco já temos com o Sol no signo de Leão. E o Sol ingressa nesse novo signo. E eu sempre comento todos os meses, né? O Sol não ingressa em lugar nenhum. Na verdade, a Terra começa a responder essa condição, esse padrão que a gente chama de Leão, né? Parabéns, leoninos, e fazem aniversário desses tempos aí, desses próximos 30 dias, quando o Sol vai ingressar num próximo signo, daí em diante. E como todos os meses, vamos comentar então como são as condições desse período, né? De modo geral, genérico, né? Falando sobre o mundo, o Brasil, também vou comentar depois também. Depois para os signos correspondentes, ou os ascendentes correspondentes desse signo, desse mês correspondente. E sempre aquela condição, são condições, né, que têm que ser avaliadas de uma série de maneiras. Uma coisa que tem que ser avaliada. O que eu vou comentar, você adapta para a sua cidade, seu país, sua casa, seu escritório, seus amigos ou o que for, tá? E eu vou fazer alguns comentários em termos gerais, né? Que nós temos que, lógico, viver em cada país, certamente. Mas depois eu vou vir até um pouco mais ao Brasil, que passa por situações um pouco mais, digamos, críticas. Aliás, o mundo passa por situações críticas. É interessante, né? Se você olhar o céu com atenção, até tem uns bons aspectos. O André Barbeau, no século passado, no final do século passado, ele comentou que nesse período agora, né, estamos numa fase de um bom crescimento, depois de grandes crises. E realmente estamos numa fase bastante importante na sociedade, no mundo, na história da sociedade, porque muitas crises estão acontecendo para que o mundo melhore. Então, se a gente pensar que no final do século XX, comecinho do século XXI, o mundo chegou no fundo do poço, estamos subindo do fundo do poço. Então, nós ainda estamos no fundo do poço para poder fazer a subida daqui em diante também. Vamos ver como é que são as condições desses próximos períodos, com orientações genéricas, né, básicas para todas as pessoas. Então, eu vou compartilhar aqui o mapa de agora também, só um instantinho. Já vou fazer essas avaliações, como todos os meses nós fazemos. Só um instantinho. Um momento. Pronto. Esse é o mapa de ingresso do Sol que vai acontecer daqui a 24 minutos. Então, atenção que eu vou comentar por aqui nesse sentido. E esse céu já se configura certamente, né? Então, nós podemos ver a seguinte condição. O Sol, lógico, a 0 graus em Leão, como se configura por aqui, e a Lua está a 0 graus no signo de Câncer, acabou de entrar em Câncer também nessa condição. Temos alguns planetas retrógrados, temos Mercúrio retrógrado, Saturno, Netuno e Plutão também retrógrados, que são muito significativos esse mês aqui, correspondente a essas retrogradações. Mas, enfim, vamos comentar então como é que é a situação atual nesse período por aqui. Uma coisa importante que está acontecendo agora, né? Nós temos algumas boas condições entre planetas. Por exemplo, nós temos Urano, Netuno e Plutão fazendo bons aspectos entre si. É um aspecto de longo prazo, então pode ser bem interessante esses momentos do futuro, que é um momento de crescimento, expansão e benefícios, que não vão ser agora sentidos. Como eu comentei, estamos no fundo do poço subindo para a luz, né? Que tem um tempo por aqui ainda certamente. E esses planetas todos, né, por exemplo, Urano, Netuno e até o Saturno nessa posição, fazem um bom aspecto ao Sol, que é interessante. O que marcou muito esse mês por aqui, que marca profundamente, é esse Sol, posição Plutão, que eu vou comentar já já, e também essa Lua, quadratura com Netuno e Saturno, que é um pouco mais tensa essa condição. E também outra tensão que é importante, que é o Marte, quadratura com Vênus. Isso atrapalha um pouco as condições que se falam sobre negociações no mundo. No Brasil, inclusive. Vamos ver como é que é a situação por aqui. O Sol está no signo de Leão, 0 graus de Leão, que ingressou agora, daqui a pouco ele vai ingressar. E esse Sol está recebendo um bom aspecto dessa grande conjunção Saturno-Netuno. Então a gente pode pensar dessa seguinte condição. O mundo, apesar das crises que estão acontecendo, sempre acontecem, guerras e tensões, está um pouco mais estável. Digamos que tem essa boa estabilidade, tem essa possibilidade por aqui. Que o Saturno faz um bom aspecto a esse Sol. Então, há tendências, mesmo com certos arroubos de alguns líderes no mundo, né? As coisas estariam um pouco mais coerentes, um pouco mais estáveis, né? Então, talvez não tenhamos grandes surpresas gigantescas, né? No mundo por aqui. Esse mesmo Sol recebe um bom aspecto de Urano. Esse bom aspecto de Urano ao Sol, isso junto com Saturno,
Isso garantiria, de certo modo, a permanência ou então a percepção da importância da democracia, das liberdades. Então, nós podemos perceber no mundo inteiro, no Brasil, inclusive estamos no mundo, né, até a sua casa, onde for, a importância de se ter liberdade, né? Não quer dizer que o mundo estará livre, completamente livre, mas perceberemos a importância das liberdades, da democracia também, inclusive. Esse mesmo Netuno, que está nessa posição, ele faz um bom aspecto ao Sol também, e também pode favorecer essa condição, esse Netuno fazendo um bom aspecto ao Sol, que nesse período, né, as condições que são associadas à espiritualidade, às religiões e até às artes estariam até um pouco mais beneficiadas. Mas uma coisa que talvez possa acontecer também, existe uma tendência natural a existir uma certa compreensão das situações que estamos passando. O que prejudica muito essa condição todinha é que esse Plutão, nesse ponto, que faz um mau aspecto ao Sol. Isso dá uma resistência muito grande a mudanças e favorece muito o autoritarismo. E, lógico, o controle também das situações também, de ameaças. Isso pode ficar muito evidenciado também nesse período. Por sorte nossa, esse Saturno, Urano e Netuno estão fazendo esse bom aspecto ao Sol que talvez segure um pouco essa condição. Mas a tensão vai acontecer. A tensão vai ficar premente. Você nem ver astrologia, só você ver os noticiários, como o mundo está tenso. Digamos até que existe um tipo de questão que está associada à medição de forças. Pode pensar essa condição. Essa medição de forças pode ser prejudicial. Por garantia, por sorte nossa, tem esse Saturno, Urano e Netuno em boa aspectação com esse Sol também desse mesmo modo. Mas essa tensão é muito grande com Plutão fazendo oposição ao Sol. E é um Plutão retrógrado em Aquário. Uma coisa que acaba acontecendo, a população, o mundo sente muito essa condição. Os povos sentem muito, né? Certamente. Tem essa condição. E essa Lua que está em Câncer está domiciliada, está bastante potencializada. Ela recebe uma conjunção de Júpiter, que de certo modo garante alguns benefícios, facilitações, de modo geral, também, até nos ânimos também, mas recebe uma quadratura de Saturno que dá tensões, contrações, dá aquela coisa de você ter esperanças, mas se desiludir com outras questões que estão ao redor. E o Netuno também faz mau aspecto a essa Lua. Desilusões, ou ilusões, que é pior ainda, né? Então, essa condição de Saturno e Netuno, essa grande conjunção, os dois estão retrógrados, fazendo mau aspecto a essa Lua em Câncer, vai indicar muitas pessoas até estarem um pouco mais animadas ou ter essa esperança que acontece com Júpiter fazendo conjunção a essa Lua, mas com o Saturno fazendo mau aspecto, a percepção de que essas esperanças talvez demorem muito para se concretizar ou para se realizar, né? É aquela condição, né? A percepção que a esperança é a última que morre, mas a percepção que ela pode morrer um dia. Mas não vamos esmorecer nossas tensões. E esse Netuno fazendo mau aspecto a essa Lua também, que pode levar a ilusões, confusões, complicações, má interpretação das questões. E como essa luta é ligada muito ao povo, à população no modo geral, o povo sofre ainda com esse mau aspecto de Saturno, e com esse Netuno mal aspectado, o povo se sente um pouco esquecido também. E não só isso, né? O povo se ilude ainda, né? Ou se desencanta com as coisas que estão acontecendo. Esperançosos que estão, podem ter essa possibilidade. Então, dá essa condição também. Mercúrio está em Leão, ele está colocado uma questão que a gente chama assim de queda e está retrógrado. Olha, o Mercúrio quando fica retrógrado, né? Ele pode trazer complicações às comunicações, às interações, nos contatos e nas comunicações de modo geral. Retrógrado ele pode ficar nessa condição pior ainda, ainda mais em Leão. E marcou no ingresso do Sol, então todo o período dá essa condição. O Mercúrio volta a ficar direto em 11 de agosto, mas como marcou no ingresso do Sol por 30 dias essa condição, então teremos esse período todinho algumas dificuldades nas interações, nas conciliações e, lógico, nas tentativas, né, de fazer acordos. Pode complicar bastante. Até porque também tem o Marte fazendo quadratura com a Vênus, que eu vou comentar já já. Mas vou comentar agora mesmo, né? É uma coisa interessante, Mercúrio está em Leão, está em queda e retrógrado. Então, a dificuldade de interação existe porque as pessoas pensam somente nas suas opiniões. Elas não trocam ideias, não trocam informações, impõem as suas ideias. Isso dificulta muito a interação e as conciliações, e os entendimentos. É uma visão unilateral das coisas, ainda retrógrado ainda, né? É como se fosse meio que impossível se fazer conciliações, impossível se fazer algum tipo de acordo qualquer. As pessoas ficam refratárias. O Mercúrio em Leão, as pessoas pensam somente nas suas opiniões, não escutam o outro, não ouvem as pessoas, têm opiniões externas. Ou seja, é uma coisa de unilateralidade de opiniões e intenções, e, lógico, por conta disso, impede a comunicação.
O... Outra condição, Vênus está no signo de Gêmeos. Isso, de certo modo, se pensar só em Vênus em Gêmeos, né, até favorece os contatos, interação social com muita série de pessoas. Isso possibilita até um pouco de dispersão nas relações sociais e afetivas também. Mas dessa vez recebe uma quadratura de Marte. Por conta disso, acaba acontecendo. Essa dispersão de ideias, que pode de repente levar a complicações de comunicação por conta do Mercúrio retrógrado, pode ser mais tensa. Então, as conciliações podem levar a brigas e confrontos. E com o Marte que vem lá de Virgem, que é muito crítico. Crítico, autocrítico também, mas muito crítico, né? A linguagem irônica, agressiva, pode acontecer com muita facilidade. Então, essa Vênus, que recebe esse único aspecto de Marte, pode dificultar, ou qualquer tipo de conciliação leva a complicações, confrontos, brigas e discussões. E com o Mercúrio retrógrado em Leão, né, dessa intransigência de troca de informações, pode ser mais complicado. Vamos colocar isso para o mundo inteiro, para a sua cidade, para a sua casa, para o seu país, para o seu escritório, para o seu dia a dia também. Então, aqui tem uma tensão. Vamos perceber um pouco mais essa condição de nós tentarmos, dentro do possível, escutar a opinião do outro. Isso é importante, que vai ser um pouco mais difícil. Tem uma tendência às pessoas imporem suas vontades, imporem as suas ideias e não escutar o outro lado, não dar atenção às pessoas. E nessa condição, esse Marte quadratura com Vênus, né, pode levar a brigas, discussões, confrontos. E com esse Sol, oposição a Plutão, confrontos e medição de forças. Isso o tempo todo. Tem alguns bons aspectos no céu? Tem. Mas esses maus aspectos são circunstanciais para esse período, né? Podem ser muito prejudiciais nesse tempo. Nesse tempo que eu digo, nesse tempo de Urano, desculpe, do Sol atravessando o signo de Leão, que marca o período. Na verdade, marca o início de um ciclo, né? E depois de um tempo já desfaz esses aspectos. São desfeitos, né? Por conta da movimentação planetária. Mas o que acontece é que esses aspectos ficam marcados no ingresso. E esse ciclo de início de um tempo, né? Fica marcado o tempo todo nessas condições. Então, olhando assim, você viu que tem bons aspectos, as linhas azuis, né? Mas essas poucas linhas vermelhas, suas tensões, são complicadas. São complicadas. Talvez o mais complicado seja esse oposição Plutão-Sol, que é essa condição por aqui, e essa quadratura Vênus com Marte, que dá confrontos, intransigências e dificuldade de expressão, comunicação por conta do Mercúrio retrógrado em Leão. Denso, né? É bom ter atenção. Na realidade, quando você fala de países e do mundo, você não tem muito controle. Agora, se cada um de nós ter essa consciência, entender o céu que se manifesta, você pode administrar essa condição no seu entorno. E isso pode favorecer muito que esse efeito ah, de borbulhar possa se espalhar para outras pessoas e você consegue fazer um entorno um pouco melhor. É evidente que os países são comandados por pessoas, né? Algumas nem tão boas, mas enfim, isso é outra história. Mas é bom nós, cada um de nós, ter essa percepção de que existem tensões que podem ser administradas. Nossos governantes talvez não tenham essa percepção, né? E por conta disso vai ter muito confronto, medição de forças em todo esse período de Sol passando por Leão, dessa condição. O Marte está em Virgem, né? Ele está junto à cauda do dragão, no do sul, em Virgem. Então, há uma tendência, por conta dessa questão do Marte em Virgem, de um tom crítico exacerbado acontecer. Tom crítico é como se as pessoas tivessem um pouco de impaciência com a lentidão e a eficiência das pessoas. Há uma tendência, às pessoas, de modo geral, com Marte em Virgem, né? As pessoas se sentirem muito melhores do que os outros. Então, vai dar um pouco de arrogância nas suas ações sobre as ações dos outros. Ou seja, uma tendência às pessoas criticarem o movimento do outro, o trabalho do outro, a ação do outro, a decisão do outro. Você vê como pode ser tenso tudo isso, né? Ainda fazendo um aspecto a Vênus, né, que dificulta a conciliação, e o Mercúrio retrógrado em Leão, que também dá essa dificuldade. E com esse Sol, oposição Plutão, que também dá essas tensões. Mês tenso, mês tenso. Tenso que pode ser administrado por cada um de nós, certamente. O Júpiter continua sua marcha por Câncer, que é uma boa colocação, favorece muito, de certo modo, as questões das pátrias, né? É interessante, o Júpiter em Câncer, né, favorece muito o ufanismo. E isso favorece bastante as nações, mas pode fazer as pessoas, como acontece, por exemplo, um dos exemplos, Estados Unidos, né? Ser muito mais ufanistas. Então, eles olham mais para si do que para os outros. No Brasil também, lógico, todos os países. Então, a ligação com a pátria fica muito mais evidenciada. Pode ser interessante até certo ponto.
pode ser desinteressante nas relações internacionais nesse sentido. E Júpiter não recebe nenhum outro aspecto, ele só está colocado em Câncer, ele fez aspecto à Lua de uma conjunção. Saturno continua sua marcha por Áries. Aí ele volta para trás um pouco, mas está retrógrado. Esse autoritarismo feroz, né? A verdade que é lancinante e dura, também se coloca. Com Saturno em Áries, a ideia a realidade é difícil, a realidade é dura e é colocada de modo autoritário. Esse Saturno em Áries dá essa questão da centralização de poder e autoritarismo. Junto a tudo que já está acontecendo por aí, e está retrógrado, por sinal, né? Então as tensões são mais complicadas ainda. Esse Saturno recebe um bom aspecto de Urano, né? Se você pensar bem, esse Saturno recebe um bom aspecto de Urano, tem a conjunção de Netuno também, e recebe um bom aspecto de Plutão, nesse caso por aqui. Um aspecto mais longo, né? Esse Saturno recebendo esse bom aspecto de Urano, isso tem a condição de garantir que as liberdades democráticas ficam em pauta e podem ser cobradas, podem ser colocadas em prática. Lógico, com essas tensões que estão acontecendo, vai ser colocado em prova tudo isso. Mas é um período positivo no período atual, que demora um bom tempo, esse aspecto é longo, de estabelecer-se uma renovação das estruturas, visto que existe uma condição de nós percebermos que as estruturas vigentes, sociais e tudo mais, políticas, estão em frangalhos, né? Um período de um conservadorismo que foi até, de certo modo, complicado e pode complicar cada vez mais ainda. Na verdade, esse surgimento do conservadorismo, que chegou a esse ponto meio complicado, ele começou já um bom tempo atrás, numa tentativa de corrigir o mundo que estava complicado. Só que chegou num ponto que chegou ao extremo, né? E esse autoritarismo, esse conservadorismo, enrijeceu muito o mundo. Agora, por conta disso, Urano fazendo um bom aspecto com Saturno, né? Isso garante que essas liberdades, essa democracia, ela pode ser garantida, renovada nessa condição. Esse Saturno recebe a conjunção de Netuno, também retrógrado. Então, nós percebemos que muitas instituições que estão ligadas a Saturno estão se dissolvendo, estão perdendo significado, mas ainda tentam se impor, tentam se manter de modo autoritário, lancinante, duro, e com esse Saturno retrógrado em Áries, e com esse Plutão em oposição ao Sol, de modo muito mais veemente, de modo muito mais duro, muito mais de confronto, né, de ameaças, de tom de ameaças. Vai ser o mesmo toda essa condição. Então, eu estou comentando isso não só no caso do Brasil que está acontecendo isso, mas no mundo inteiro. É que no Brasil a gente sente muito mais forte, porque você está aqui nesse meio, estamos no Brasil, certamente, né? Urano, Urano está nessa posição, ele está em Gêmeos já, ele volta um pouquinho para trás, ele está em Gêmeos, vai ficar por um bom tempo em Gêmeos, que isso garante modificações nas questões sociais, políticas, econômicas e culturais também. Uma aceleração imensa nas questões da tecnologia pode acontecer, favorece bastante, e esse Urano que recebe um bom aspecto de Netuno, essa tecnologia que avança muito pode envolver até as questões da medicina, avanços nas questões das curas, pode ser bem interessante com esse Netuno fazendo um bom aspecto a Urano. E não só isso, o Netuno fazendo um bom aspecto a Urano por um bom tempo também, isso favorecerá, nós percebemos a necessidade, né, de que temos que tratar as pessoas, os seres humanos, todos iguais. Então isso pode ser interessante. Tem esse conceito, tem esse pensamento que, lógico, é prejudicado por outras questões mais próximas desses planetas pessoais em aspectos como Sol, Plutão, Marte, Vênus e Mercúrio. Esse mesmo Urano, ele está com bons aspectos com Plutão. Isso faz com que haja uma reformulação, uma reforma nas questões da democracia. É interessante, esse Plutão em Aquário faz um bom aspecto a Plutão. Desculpe, eu reti. Esse Plutão faz um bom aspecto a Urano. E esse Plutão faz um bom aspecto a Urano, né? Mas vem de Aquário, que é o regente natural, é Urano. Então, tem essa boa conexão entre esses dois planetas por aqui. Isso é um avanço imenso da tecnologia, avanço imenso das questões para a democracia também. Então, vai ser bem interessante essa condição de Plutão fazer esse bom aspecto a Urano. Isso favorece muito a tecnologia, o avanço das questões ligadas à sociedade e às questões políticas. Então, essa é uma reformulação das questões que estão acontecendo. E não só isso, né? Se pensar que Urano também passa por Gêmeos, né? Existe uma rapidez de informação, mas o Plutão faz um bom aspecto a isso, Urano. Essa rapidez de informação, esse fluxo constante de muitas e muitas ideias e informações, que aparentemente podem ser um pouco mais superficiais, com Plutão fazendo um bom aspecto com Urano,
Isso garantiria certo aprofundamento dessas ideias aos montes que estão chegando. Ou seja, pode ser interessante com esse Urano com muitas informações passando por Gêmeos, e com Plutão agora fazendo esse aprofundamento, esse monte de informações que está acontecendo pode ser resumidas ou reunidas e dar um bom resultado. Não é de agora que vai acontecer isso, é um tempo um pouco mais longo que acaba acontecendo. O Netuno vem recebendo, está passando por Áries também, né, já está essa condição, e vem recebendo um bom aspecto de Plutão. Esse Plutão fazendo um bom aspecto a Netuno é um aspecto que ficou por muito tempo no céu no século XX, voltou a acontecer agora já por um bom tempo. Isso é um redesenhar da sociedade, um redesenhar do mundo. Em termos sociais, políticos, econômicos, gerais, na cultura e nas artes também. Então, é uma modificação gigantesca que nós veremos no mundo. Olhando por esses aspectos todos, né, o mundo passa por grandes modificações, grandes alterações, reflexões profundas das situações vigentes, que estão um pouco já antiquadas, né, e renovação, mudanças e renovações. Você pode até pensar, mas poxa, tá tão complicado o mundo, né? É que as mudanças e renovações, né, elas vêm de modo tão acelerado agora, né, que nós estranhamos um pouco essa condição. É uma tendência, de certo modo, das pessoas do mundo inteiro, até os governantes, tentarem manter uma ordem anterior, com medo de um futuro que fica incerto. Mas o importante é vivenciarmos o agora, que vai dar bom resultado certamente. Existem crises, existem tensões, situações caquéticas, um certo autoritarismo vigente, mas temos a percepção que isso tem que ser modificado, nós temos uma boa condição no futuro. Daqui a quanto tempo? Olha, quando o céu se movimenta, ele é muito lento, né? Então, essas tendências a modificações positivas, que começam desde já, terão bons resultados aparentes e visíveis, né? Em torno de alguns bons anos. Quantos bons anos? Olha, estamos em andamento, talvez em uma década, 2030, talvez, que não está muito longe, né? 31, 32, talvez tenhamos uma boa condição de perceber que o mundo começou a ficar melhor. Depois de muitas crises, depois das muitas tensões, depois de muitas, infelizmente, confrontos e guerras. Então o mundo vai chegar a um ponto que vamos parar, vamos resolver tudo isso que está meio complicado. Estamos nesse ponto agora. E esse Plutão em Aquário, que daí é a condição do povo começar a se manifestar. Ideias afloram, né? Leva as pessoas a repensarem a sociedade e o mundo. Essa posição do Plutão em Aquário, né, pode ser bastante interessante para modificar o mundo, mas com tensões. Das últimas vezes que Plutão passou por Aquário, por exemplo, na Revolução Francesa, Revolução Americana, não foram períodos de tranquilidade, foram períodos tensos, de confrontos, de guerras, né? Mas foram importantes para mudar a sociedade. Então, nós estamos vivendo um momento bastante importante no mundo, como se fosse uma nova renascença. O mundo vai renascer, mas passar por crise certamente. E toda essa passagem de Plutão por Aquário, que dura 20 anos, vão ter muitas crises que vão levar o mundo a melhorar depois. Então, vamos nos preparar para grandes momentos da história da sociedade e da humanidade. Mas agora é um momento de crise e de tensões que nós podemos colaborar dentro do nosso próprio espaço pequeno a fazer uma boa relação entre os seus próximos. E aí você consegue fazer o mundo inteiro ficar bom, certamente. É uma utopia? É uma utopia, né? Mas possível. Não é uma distopia, é uma utopia que pode ser conseguida, pode ser realizada, mas não podemos esmorecer. Atravessar esses tempos de tempestades fortíssimas. Tem aquela frase, ah, depois da tempestade vem a bonança, né? Virá, virá. Mas a tempestade é longa, a tempestade é forte. E quando passar a tempestade, temos que nos recuperar dos estragos feitos por essa tempestade e furacão que estão existindo agora. Tudo vai melhorar, no fim tudo dá certo, tá? Mas a tensão existe agora. Mas não percamos as esperanças, porque o futuro vai chegar. Mas viver o presente é a coisa mais importante agora. Eu tenho repetido uma frase esses dias, em entrevistas que eu dei, que me perguntaram sobre orientações para o período, né? Temos que cuidar muito bem do nosso presente, né? Porque existem tensões. E tentar segurar bem essas tensões e atravessar bem tudo isso, mas com sabedoria. Uma frase que eu disse, se diz que é do Niemeyer, mas nunca ninguém comprovou essa condição. Que cuide muito bem do seu presente, ele é o passado do seu futuro. Então, agora, essa época é essa condição. Vamos ver bem o presente, cuidar das tensões, dos confrontos,
tentar aliviar um pouco essas exigências com essa condição de ser céu um tanto conturbado que acontece. Você vê que tem bons aspectos, você olhar as linhas azuis, né? Só que essas linhas vermelhas são muito tensas. Elas atrapalharam bastante esse período por aqui. Que dá para resolver? Dá para resolver. Certamente dá para resolver. Vendo outras condições por aqui, nós temos aqui planetas em movimentação, e aqui nós temos o seguinte, só acertar um pouquinho das coisas por aqui, só um minutinho, só um instantinho. Se eu pensar nessa condição do Plutão, nessa passagem desse mês por aqui, ó, Plutão, ele está retrógrado desde dia 4 de maio, vai ficar direto só em 14 de outubro. Tem um tempo ainda. Tem a sua marcha passando por Aquários há um bom tempo já. O Netuno, que a gente já viu também por aqui nesse caso, né? Ele está também retrógrado. Na verdade, ele ficou retrógrado recentemente, dia 4 de julho. Vai ficar até 22 de outubro. Tem um tempão retrogradando nessa condição. Ele vai voltar para Peixes. Aliás, desculpa, vou repetir. Ele está retrógrado e vai voltar para Peixes em 22 de outubro. Direto, ele vai ficar somente em 10 de dezembro. Vai entrar de novo em Áries, 26 de janeiro de 2026. Então tem um tempinho pela frente aí. O Urano está direto. O Urano, né, ele vinha vindo por Touro, ele entrou em Gêmeos em 7 de julho, próximo passado, né? Vai ficar retrógrado em setembro. Ele vai voltar para Touro, né? Depois ele vai voltar para Gêmeos mais à frente, o ano que vem ainda. Então tem essa passagem nesse momento. Na verdade, Urano em Gêmeos, né, é só um preview que pode ser no futuro. Essa aceleração da tecnologia, da informação, com a inteligência artificial, é só um preview. Não tem muita coisa a acontecer. Vai retrogradar, vai passar por Touro ainda, onde vai investir um pouco mais na economia, como aconteceu o tempo que ele passou em Touro, por um bom tempo, né? Então, no final do ano, começo próximo, ele volta para Touro, talvez dando um certo abalo ainda nas questões da economia e do consumo. Depois ele volta para Gêmeos, entre Gêmeos e vai em frente mais uma vez. O Saturno, né, nessa condição, ele ficou retrógrado dia 13 de julho, vai ficar até 1 de setembro, tá? Aliás, ele volta para Peixe, na realidade, né? E direto ele fica dia 28 de novembro. Então tem um tempinho por aqui ainda, né? Ou seja, ele deu um preview também com o Saturno em Áries, né? Esse autoritarismo que apareceu ficou muito evidenciado com essa entrada dele em Áries. Setembro ele volta para Peixes, retrogradando. Direto em Peixes ainda, 28 de novembro, e entrar em Áries mais uma vez por definitivo, por 2 anos e meio, mais ou menos, 13 de fevereiro de 26. O Júpiter continua sua marcha também, ele já entrou em Câncer em junho, e vai retrogradar só em novembro, tem um tempo por aqui, ele está passando por Câncer ainda. Esse é o quadro dos aspectos que estão no céu nesse período. Fica muito evidente, você vê que tem bons aspectos no céu. São bons aspectos que favorecem que o mundo esteja se reformulando, se reformando, se direcionando a um bom momento no futuro. Você pensa, mas tem muitas crises. Crises que vão levar a repensar o que está acontecendo. Então, se você pensar nessas crises que estão vigentes agora, são crises importantes, que nos levarão a refletir sobre o que está acontecendo com o mundo. Então, não é só sofrer a crise, é sofrer a crise, viver a crise, mas entender o que deve ser reformulado. Isso é muito importante nesse período. Não só reclamar, só chorar por conta das questões que estão no céu e no mundo também. Mas fazer alguma coisa por quê? Nós temos nesse mês, por aqui, eu vou te comentar já já, uma condição importante, são duas grandes conjunções em desenvolvimento, que é o Marte oposição Netuno e o Marte oposição Saturno. Por sinal, nesse período por aqui, que pode talvez nos impactar, seriam acidentes que envolvam as questões de poluição ambiental, acidentes que envolvam oceanos, mares e substâncias químicas. Esse Marte oposição Saturno, nesse período também, acidentes que envolvem estruturas, pontes, edifícios ou coisas nesse sentido. Não dá essa possibilidade. E como tem esse Marte oposição Saturno junto com Netuno, os dois estão juntos, Saturno e Netuno, e esse mar de presença oposição talvez possa ter alguns impactos, acidentes que envolvam estruturas que estão associadas a questões marítimas. Talvez questões que falam sobre questões ligadas a sondas, enfim, coisas que estão ligadas com o oceano e estruturas. Algo nesse sentido. O Marte tem a sua marcha por aqui, ele vem passando por Leão, ele vai ingressar em Libra só em 6 de agosto, tem um tempo nessa condição. Então ele vai passar por um bom tempinho nessa condição por aqui. Ele passou por Libra, né? Passou por Leão e tem essa condição. Ele vai entrar em Virgem, desculpa, vai entrar em Virgem em 17 de junho, né? Vai sair de Leão
e vai ter essa condição. Por conta dessa condição, acaba acontecendo. O Marte, ele, nessa passagem por aqui, que está agora passando por Leão, nesse trechinho por aqui, né? Ele vai fazer a sua condição de entrar em Virgem, mais à frente por aqui, e depois em Libra, e vai seguir na sua rota à frente por aqui. Mas atualmente está nessa condição de passar por Virgem. Hoje ele está em Virgem, né? Nessa condição, né? Naquela quadratura que faz com a Vênus, né? Tem uma condição que é a seguinte, essas, que eu comentei agora há pouco, o desenvolvimento das grandes conjunções. O Marte se juntou a Netuno ano passado, em 29 de abril de 24, 28 de Peixes, né? O que acontece, né? Esse ponto marca, né, um início de um ciclo que desenvolve agora, que é nesse trecho por aqui. 10 de agosto tem essa oposição, Marte, o Saturno, junto com Netuno. Também tivemos a condição de Marte estar junto com Saturno, né, nessa condição, e agora vai fazer a mesma situação aqui, né? Ou seja, que vai ter esse confronto entre as duas partes, vai acabar acontecendo situações complexas nesse sentido. Aqui, ó, que Marte esse trecho por aqui, ó. Marte, oposição a Netuno, Marte, oposição a Saturno. Que essa é a tensão que tem de maior nota nesse trecho por aqui, nesse período. A Vênus continua sua marcha por aqui, para fazer suas passagens por aqui, e Mercúrio, ele retrogradou 18 de julho, fica até 11 de agosto, vai ficar quase um mês retrogradando, né? Então, atenção com documentação, papelada, não é que vai dar errado, tem que ser visto com muito cuidado, com muita atenção para poder resolver bem as coisas. O Mercúrio, quando fica retrógrado, né, é importante que ele pode fazer você perceber tudo que estava com erro, tudo que estava complicado, tudo que estava com coisas erradas em andamento. E, por conta disso, você pode resolver. Revisar documentos, revisar ações, revisar atitudes, isso pode ser bem importante e interessante. Mas, enfim, ó, o Sol acabou de entrar em Leão agora. Eu estou aqui 10h35, então ele entrou, deu 5 minutinhos passados por aqui. Parabéns, Lulinos. Agora vamos ver como é que está a situação do Brasil, né? Esse período por aqui. Esse é o mapa do Brasil, né? O Brasil que tem essa condição de ter o Sol no signo de Virgem, né? E nesse caso por aqui, bom, o Brasil tem Netuno, Urano retrógrados, com Plutão na casa 2, Saturno também retrógrado, oposição ao Marte, que rege meio do céu. Tem umas tensões naturais. E isso aqui, agora, é o ingresso do Sol no signo de Leão, transposto para o Brasil, né? Olha que interessante, né? Ah, o ascendente desse período, desse ingresso do Sol em Leão para o Brasil, é Vênus, que está na casa 9. Ou seja, fica muito em pauta as questões internacionais. E tem essa condição de maus aspectos com Marte, que vem da casa 12. Então, a gente pode pensar que essas complicações que o Brasil está tendo, não com todos os povos, mas com alguns povos, em termos de confrontos e disputas, tem intenções que não estão muito claras. Esse mau aspecto de Marte que confronta essas questões internacionais do Brasil vem da casa 12, ou seja, tem outras questões envolvidas nessas ações impostas pelos outros países ao Brasil. O Netuno, né, ele já está entrando na casa 7, então dá essas dificuldades de interação com outros países, outros povos também. Então pode ser um pouco mais complexo tudo isso. Júpiter está no meio do céu. E, de certo modo, pode pensar que os nossos governantes, né, estão até que saindo muito bem, tem até um certo benefício. Isso independente das questões que eu entendo como política. Mas Júpiter no meio do céu, do ingresso do Sol, em Leão, e por cima também em Câncer, que é o signo de exaltação de Júpiter, junto com a Lua, está cercado por aqui, isso favorece a imagem dos nossos governantes, e bastante mesmo, dá uma boa condição. O Sol está no signo de Câncer, desculpe, Leão, na casa 11, junto com Mercúrio retrógrado. Esse Mercúrio retrogradando dentro da casa 11, que está associado aos nossos representantes, câmaras e senados, né? Dá a ideia que as pessoas estão mudando de opiniões, mudando de ideias, mudando de partidos. Ou seja, então existe uma tendência a confrontos, complicações, dificuldades, a pessoa meio um pouco perdido, né, nas suas intenções. Então, nossos senadores, nossos deputados, né, estão um pouco meio sem ação e perdidos em termos de decisão, ou de quem apoia e quem não apoia mais. Então, tem essa confusão, essa complicação nesse sentido por aqui todo também. O, Tem algumas coisas, né, que a gente somente constata depois. Ah, Temos a casa 5 de um país, está ligado às artes. E aqui nós estamos tendo agora
o Plutão na casa 5, perdas e crises que envolvem as artes. Isso pode até se configurar ou se justificar, né, na questão de perdas que tivemos na questão das artes, agora com a Preta Gil. Pode até se colocar nesse sentido. Mas mesmo assim, eu posso pensar outra condição. Plutão ainda continua na casa 5. Isso não quer dizer que vão ter outras mortes, outras perdas. Mas pode-se pensar que nas questões das artes e até os esportes, algumas coisas vão ser modificadas, algumas coisas vão ser reveladas, vão vir à tona e podem ser modificadas, podem ser alteradas, ou se encerrar situações que envolvam as artes, envolvam as questões de esportes e outras questões que falam de entretenimento no país, dessa possibilidade. Ah, falando da economia, né? O regente da casa 2 é o Marte, está na casa 12. Ou seja, tem umas complicações nas questões da economia. E se pensar que o Plutão também rege Escorpião, ele tem mau aspecto com a Lua, desculpe, com o Sol. Então, dessas tensões que envolvem câmaras, Senado, estão contrários às decisões do governo com relação à economia. Então, dessas possibilidades. Urano fica na casa 8, né? Que fala de dívidas ou ligações com outros aportes que vêm de fora. Urano, perdas, rupturas, que envolvem a economia também, dessa possibilidade. E o Netuno na casa 7 junto com o Saturno, que já pega na órbita da casa 7 a dificuldade de conciliação e acordos com outros países. Então, essas tensões que o Brasil passa atualmente, ainda ficou um tempo ainda. Tá? Ficou um tempo. Então, talvez tenha muita dificuldade, até pelo quadro de ingresso do Sol que aconteceu com aquelas tensões que eu comentei por aqui. E aqui nós vemos o ingresso do Sol, né, comparado, sobreposto ao mapa do Brasil. E aqui nós vemos claramente que esse Marte no céu está em conjunção com Mercúrio de casa 8. Dificuldade de conciliação com apoios a outros países que colaboram com a nossa economia. Então vai ter muita tensão, vai ter muita briga, vai ter muito confronto, certamente. Então não vai ser tão fácil se reconciliar tudo isso. Então o Brasil vai passar por umas complicações na economia, até porque o Saturno e o Netuno estão em conjunção com o Plutão, que é de casa 2, e isso é o Plutão que rege a 10. Então, existe uma tendência, como comentei, os nossos governantes podem sair muito bem, mas tem tensões muito grandes nessa situação. Envolve economia, aportes, dívidas, então tem uma situação complexa a se resolver nesse período. Né? Então, vai ser difícil. Plutão está na casa 12, retrogradando. Então, situações que os porões da República começam a transbordar, muita coisa pode revolver, isso pode acontecer, né? Em termos de sanções que vêm de fora e sanções de dentro para pessoas que estão aqui dentro também. Se pensar nessa condição que tem esse mate do caçador de ingresso, né? Tensões que podem envolver depressões, ou isolamento, ou até aprisionamento dessa possibilidade. Nos aspectos que se fala sobre as progressões secundárias, né? Temos aqui uma situação. Você vê que a Lua progredida faz um bom aspecto ao Sol passando pela casa 10. Isso favorece a imagem dos governantes. Então, apesar dessas crises que estão acontecendo, pode ser bastante interessante. Ó, já vinha havindo uma crise muito grande com a Lua progredida quadratura com Plutão. Está acabando e começa um bom aspecto por aqui. Ou seja, apesar das crises que vinham acontecendo e das situações atuais que estão em pauta agora, pode ser bastante benéfico para a imagem do presidente, faz bem um aspecto ao Sol, nosso governante, se a Lua progredida passa pela casa 10, que favorece movimentos positivos dos nossos governantes. O ascendente progredido faz um bom aspecto ao Netuno, do Brasil, que está na casa 11. E faz um bom aspecto também aqui à Lua. Então, de certo modo, a população começa a ter uma certa clareza do que está acontecendo. É como se existe um momento em que as pessoas, o povo, né, você tem outras percepções, percebe outras possibilidades, ou percebe algumas verdades, ou de repente até percebe que muitas coisas que eram colocadas até então eram falsas. Que situações? Muitas situações, vou colocar por aqui. Temos aqui também a condição dos trânsitos. O Plutão continua sua marcha pela casa 12, ele está retrógrado, né? Mas ele tem feito um bom aspecto com o próprio Plutão que rege a casa 10 e está na casa 2. É tal coisa, atualmente as questões da economia estão complexas, difíceis. Mas o Plutão fazendo um bom aspecto ao Plutão que está na casa 2 é uma fase em que nós temos condições de reformular toda essa questão da economia. E vai sair muito bem? Tende a sair bem. Agora talvez não.
Por quê? Porque o Plutão faz um mau aspecto ao Marte, que rege a casa 10 também. Então, há muita coisa acontecendo. Mas essas crises todas vão dar um bom resultado no futuro. Uma boa condição para o futuro certamente vai ter. O Netuno vem fazer a sua marcha por aqui, e o Netuno, né, está fazendo conjunção ao Plutão, que está na casa 2 da economia um pouco dispersa, um pouco confusa, um pouco de inflação pode acontecer, até um pouco de descontrole nas questões de economia. Esse Netuno faz conjunção a Plutão, que rege o meio do céu também, com a casa 10. Então, por conta dessa condição, existe certo descontrole, certa desavença, ou certos mal-entendidos entre as pessoas que estão no governo. Esse Netuno atrapalha bastante as questões da economia e as questões de decisões dos nossos governantes. O trânsito de Urano, Urano começa a fazer um bom aspecto ao Plutão, que rege a 10. Ou seja, o governo, talvez daqui em diante, comece a tomar novas atitudes interessantes e muito positivas. Tem todas as tensões acontecendo, mas Urano fazendo um bom aspecto ao Plutão, talvez umas novas ideias, novas diretrizes podem ser bastante úteis para o Brasil, bastante positivas. Pode ser bem interessante. O Saturno vem passando ainda nessa condição. Ele tem feito conjunção. Esse Saturno por aqui na casa 2, que dá uma retração nas questões de economia. E olha, fica por um bom tempo. Fica até o ano que vem ainda, até janeiro. Então a economia vai estar um pouco mais travada nesse sentido, nesse período. Então dá essa condição. O... Outra condição por aqui, Júpiter vem passando pela casa 5. Júpiter vai passar para a casa 6 em breve, né? Setembro. Isso vai favorecer muito as questões da classe trabalhadora, favorecer bastante. Então, muitas questões estão ligadas aos trabalhadores, até a situação dos aposentados, né, do sistema previdenciário, pode ter benefícios quando o Júpiter passar para a casa 6 só em setembro, né? O Marte faz sua trajetória por aqui, e como eu comentei com vocês, ele passa nesse setor da casa 8, dá tensões, complicações, dificuldades. Ele o tempo todo faz oposição, até 4 de agosto, pelo menos, faz conjunção a Mercúrio, que dificulta as relações, as comunicações com quem nós temos acordos internacionais de auxílio mútuo. Esse Marte, em passagem, vai fazer em breve oposição a Plutão, que é de casa 10, isso é mais no começo de agosto. Então, os nossos governantes podem sofrer ataques. Ataques que eu digo de confrontos, de notícias, dessa possibilidade, né? Não é impossível nossos governantes, os principais governantes, né, ah, terem alguma situação de acidentes ou coisa desse tipo, dessa possibilidade. O Marte fez aquela grande conjunção nesse período e atualmente, né, ele está fazendo esses aspectos por aqui. Ó, pega no eixo 2,8, vai da economia. Então, atualmente, estamos vivenciando situações complexas na economia, que envolvem a dívida interna e a dívida externa também. Então, dessas possibilidades. Enfim, né, tem muitas complicações ainda em andamento por aqui, nesse nosso período para o Brasil. Uma coisa importante, né? Todas essas crises que estão acontecendo no mundo e no Brasil, no fim, vão dar um bom resultado. Certamente. Mas é preciso que nós tenhamos uma postura mais positiva. Ou seja, se estão ocorrendo problemas, é que eles podem ser resolvidos. Se existem questões que nos impedem do desenvolvimento, temos que fazer alguma coisa. Isso é importante. É um mês tenso, é um mês complexo, de muitas intransigências, dificuldade de comunicação e expressão, mas podemos resolver as situações? Podemos. Se for no seu espaço pessoal, na sua própria casa, no seu espaço próprio, certamente. E no mundo inteiro, nós nos manifestarmos, né? Colocando nossas opiniões, nossas ideias também, porque tudo pode colaborar com o mundo, com a sociedade. Dá essa possibilidade. Bom, eu vou comentar agora as questões que falam sobre os signos. São orientações básicas, né, genéricas, né, porque você pode seguir o céu e entender como pode funcionar seu dia a dia nesse período. Isso vale para quem é do signo correspondente ou para quem é daquele signo ascendente também. E eu vou começar pelo pessoal de Leão, que faz aniversário agora também, certamente, né? Enfim, o Sol está em Leão, né, nessa condição, mas para os leoninos, parabéns, leoninos, né? Uma coisa importante, tudo bem, vocês estão em pauta, estão em evidência, mas uma coisa importante, entenda a posição dos outros, entenda a opinião do outro, entenda que os outros fazem parte da sua vida
que podem colaborar. Não confronte as pessoas, entenda, tente entender as pessoas. Evidente que o Mercúrio também está em Leão, que dificulta um pouco da expressão. Está em Leão, então dificulta o quê? Você conversar e trocar ideia com as pessoas. Mas tente, dentro do possível, entender e escutar as pessoas. Isso é importante. Não fique alheio às ideias dos outros. Não fique alheio aos sentimentos das pessoas. Perceba essas condições. E você fazendo isso pode ter boas relações melhores com as pessoas, melhorar as relações com as pessoas. Mas há uma tendência a você estar um pouco mais centralizador. Não vou dizer egocêntrico, não, mas mais centralizador. Uma visão muito unilateral das coisas. Atenção com a relação com as pessoas que fazem parte da sua vida. Não discutir com amigos, com grupos de pessoas. Trocar ideias é importante, dentro do possível. Force um pouco essa situação. Evidente que a sua opinião é muito evidente, então você é muito convicto das suas ideias. Tenha convicção, que opiniões firmes, mas não seja teimoso, né? Escute o outro, perceba que o outro pode colaborar com você. Dentro do possível, faça isso. O pessoal de Virgem ou ascendente em Virgem, tem momentos, né, que nós temos no nosso dia a dia hábitos e costumes que são, lógico, fazem parte do nosso sistema de vida por aí afora. Talvez seja um momento importante para o pessoal de Virgem ou ascendente Virgem, que são um pouco mais metódicos, isso é uma coisa natural, mas rever seus hábitos, rever seus costumes. Talvez seja necessário, para você ficar um pouco mais aliviado, um pouco menos tenso, rever seus hábitos e costumes e posturas sociais, pessoais, com seus colegas de trabalho, seu dia a dia, com as pessoas ao redor. Talvez fosse importante isso. Existe uma tensão, né, nesse período, né, porque o trabalho, o dia a dia pode estar um pouco desgastante. Não vou dizer para tirar férias, que às vezes não dá para tirar férias, mas dentro do possível, relaxe um pouco mais. Pode ser importante isso. Não seja tão autocrítico. Crítico pode até ser, mas não tanto. Não exagere na crítica. Mas autocrítica pode ser um pouco prejudicial. Relaxe um pouco. Reveja até quanto você consegue fazer essas coisas. Não se exija tanto nessas situações, nesse período. Então, veja essa possibilidade. Porque mudanças no seu dia a dia podem acontecer. Mudanças, situações inesperadas podem acontecer que podem alterar o rumo da sua história, as coisas do seu dia a dia. Então, se nos adaptemos a isso. Virgem é um signo mutável, então ele consegue se adaptar, mas é preciso abandonar alguns hábitos que não dão mais resultados. É importante isso. Questão de Libra, ou ascendente em Libra. O, amizades, amigos são muito importantes na nossa vida. Vivencie a relação com amigos. E dê atenção aos seus amigos mais próximos. Eventualmente pode acontecer de ter complicações com algumas pessoas mais próximas, ou a pessoas mais próximas, pessoas até amigas, podem passar por dificuldades. Dentro do que você puder ajudar, ajude. Pode até ser interessante isso. Mas, ajudando as pessoas próximas, amigos que podem passar por dificuldades, veja até quanto e como você se envolve nessas situações. É bom avaliar como você se envolveria nessas questões para não ter, de repente, decepções, né? Mas não que você não possa ajudar as pessoas. Ajude as pessoas que você conhece, né, que podem passar por dificuldades, mas calma lá, sem se prejudicar. Isso é importante. O pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião. Tem situações que nós temos que relevar. O que eu digo relevar é coisas do passado. Não fique preso a coisas do passado. O futuro está cada vez mais próximo. E o presente é uma coisa muito importante. Ficar preso a questões do passado, remoendo certas situações, guardando mágoas, né, e rancores, não vale a pena nessa época. Não nesse período. E, aliás, por um bom tempo, para sempre, aliás, né? Mas perceba isso, que ficar preso ao passado com rancores e dissabores só vai atrapalhar o seu progresso e o seu desenvolvimento. E por sinal, agora é uma fase bastante boa e importante para você pensar no seu futuro. Não esqueça o presente. Mas não fique pensando que já aconteceu. O que já aconteceu, já aconteceu. O passado já foi, né? O futuro está chegando cada vez mais próximo, que é uma resultante do presente, certamente. Então, deixe o passado para trás. É sua história, você não esquece. Mas não fique preso ao passado. Porque ficando preso ao passado, você não progride, fica uma âncora, né? Deixa impedindo você de seguir em frente. Esqueça mágoas, esqueça as complicações, é melhor, bem mais produtivo, né? Eventualmente, uma coisa pode ser importante para o pessoal de escorpião ou ascendente escorpião também, né? Você voltar a atenção para suas crenças? Pode ser. Mas ler alguma coisa, estudar alguma coisa, pensar sobre a vida, questionar algumas coisas em termos filosóficos, pode ser importante para o pessoal de escorpião ou ascendente escorpião.
pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, né? De novo, né? O pessoal tem muitas opiniões bem marcadas próprias, né? Sagitário também tem opiniões bem marcadas, mas uma coisa é importante, né? Tem opiniões firmes, mas existem pessoas que também têm outras, as suas próprias opiniões e podem ser melhores que as suas. Então, atenção com isso, né? Não seja intransigente, nem arrogante intelectualmente. As pessoas podem ter boas ideias, e ideias interessantes, né? É uma fase, né? Você até mudar um pouco suas ideias, perceber que tem outras possibilidades. Isso pode ser bem interessante. E novas atividades profissionais podem ser interessantes. Talvez reformular algumas coisas em termos profissionais pode ser interessante, né? Dê atenção aos seus afetos também, isso é importante. Pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, né? Reveja como estão as suas contas, seus ganhos e seus gastos. Reveja despesas e receitas. Talvez seja importante você deixar de ter algumas despesas. Não que esteja complicado financeiramente, né? Tem que ver, lógico, o mapa de cada pessoa. Mas uma coisa importante seria talvez você repensar como você está usando o seu dinheiro, como está aplicando os seus bens, como você está usando o seu dia a dia, como está usando o mundo material. Isso é importante. E por conta disso, né, talvez seja importante você tirar algumas contas do caminho. Minha gata passando por aqui. Tirar algumas contas do caminho. Esse tirar algumas contas do caminho, contas que são desnecessárias. Agora, o que pode ser importante e necessário, deixa ainda como conta, né? Mas rever despesas e receitas. Tem despesas que se incorporaram, que são importantes, de repente. Não são despesas, são um dia a dia que você está colocando suas coisas em prática, suas coisas em. É como se você estivesse montando um pouco o padrão de vida. Aí tudo bem. Mas despesas necessárias, repense isso, repense isso. Talvez seja importante você pensar essas coisas. Talvez se aconselhar com pessoas do passado, ou com pessoas que de repente têm mais. Até com seus familiares, com pessoas que têm mais experiência que você. Pode ser interessante nesse sentido. Ah, pessoal de Aquário ou ascendente Aquário. Dê atenção aos seus grupos que você pertence, seus amigos, saia com eles e converse com esse pessoal. Tenha contato com essas pessoas, que elas podem ser boas pessoas, podem trazer novas e boas ideias. Ah, o pessoal de Aquário, você, principalmente de Aquário, que tem ascendente de Aquário, tem Sol de Aquário, passa por uma fase de muitas mudanças e reflexões importantes. Mudanças de direção, de vida. E agora, essas pessoas com as quais você teve contato constantemente no seu ciclo social, pode te dar umas boas opiniões. Inicialmente, você pode ser um pouco refratário às opiniões das pessoas e até ideias ou até conselhos. Mas se essas pessoas se aproximam e dão conselhos, é que elas de repente têm uma boa intenção com você. Escute, tá? Tem que aceitar de cara, mas escute essas pessoas. Pode ser bastante importante você poder mudar um pouco, né, essa sua existência daqui em diante. Pode ser bem importante. Mudanças significativas. No seu dia a dia, no seu trabalho, por sinal, há a tendência a ter boas condições de trabalho, viu? Coisas bastante positivas podem acontecer nesse período. O pessoal de peixes ou ascendente peixes, né, uma coisa que é talvez significativa. O, é uma coisa importante você não ter medos. Não ter medos, não ficar preso a ideias do passado, não ficar preso a certas circunstâncias que nem aconteceram ainda. Pense no seu dia a dia, pense no seu trabalho, produza as coisas hoje, não fique preso a ideias e mensagens do passado, ideias e ameaças que você de repente imaginou. Evidente pode ter acontecido de pessoas tentarem, né, te subjugar ou te ameaçar, deixe para lá. Pense nas suas coisas pessoais, pense no seu dia a dia, mais importante de tudo isso. Nas questões de economia, de dinheiro, né? Olha, ah, não que não possa gastar dinheiro. Use seu dinheiro. Use o seu dinheiro. Mas talvez seja importante você ver como está sendo gasto o dinheiro, como está sendo usado a sua economia, como você está usando o seu dinheiro. Né? Não é nem um pouco impossível você ter boas condições, né? Em termos de criatividade. Invista na sua criatividade. Novos projetos, novas possibilidades. Crie. A ideia até é que você talvez possa, tal de peixes ou ascendente de peixes, né? Trazer projetos antigos e colocar em prática e ter bom resultado. É uma boa condição nessa situação, né? Mas ah, cuide da sua alimentação para ser interessante. Cuide do seu corpo, né? Perceba o seu lugar no mundo em termos práticos, o seu trabalho, o que você faz, o que você, em termos de útil para a sociedade. O pessoal de Áries ou ascendente em Áries, né? Uma coisa importante talvez seja o seguinte.
O que te dá prazer na vida realmente? Como estão as suas relações afetivas, né? As relações afetivas que você tem atualmente, são verdadeiras? Se são, então dê atenção a essas pessoas. Agora, se você tem relação afetiva com algumas pessoas e não é tão mais satisfatório para a pessoa ou até para si, então é hora de você resolver, pensar, repensar, ser claro, verdadeiro e franco com essas pessoas. Lógico, uma coisa que é importante, né? Não acabar com relações de repente, repetidamente. Repensar, conversar com as pessoas sobre as quais se relaciona, isso pode ser bastante importante e interessante. ah, em algumas situações, o pessoal de Ares ou ascendente de Ares, né, pode estar um pouco disperso, um pouco confuso. Se aconselhe com pessoas que você conhece, perceba as outras pessoas, as ações das pessoas, o que que um amigo seu faria numa situação dessas. Pode ser bem interessante. Movimente o seu dia a dia. O pessoal de Ares já é um pouco mais agitado, mas talvez movimentar um pouco mais o seu dia a dia, não deixar as coisas ficarem na rotina. É importante. O pessoal de Touro ou ascendente em Touro, né? ah, Uma coisa que é importante, talvez seja ampliar os seus conhecimentos. Ler um pouco mais, ah, adquirir novos conhecimentos, ampliar os seus contatos. Aliás, não é nem ampliar os contatos, é você vivenciar as pessoas que você tem contato diariamente. Não é só conversar, sair, trocar ideias, bater papo, fazer os tais os encontros. Isso pode ser muito importante nesse período. Isso pode colaborar muito para você repensar muito a sua carreira, a sua vida, trocar ideia com as pessoas, conviver com as pessoas. Num bate-papo informal, não importa como seja, pode ser bem interessante nesse período. Dá essa boa condição também. E cuide muito bem do seu lar, da sua casa, dos seus familiares, pode ser bem interessante. O pessoal de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, né? O, talvez uma coisa importante, né? Divulgar-se. Divulgar o que você pensa, o que você gosta, o que você curte. Divulgar o seu trabalho. Há uma tendência natural pessoal de Gêmeos ou o ascendente de Gêmeos, né? Está muito em evidência nesse período. Evidência em várias situações. Vou dizer na mídia, mas inclusive na mídia, no bate-papo, nas conversas, está em evidência. Então aproveite bem essa condição. É uma fase que você está com novas ideias, novas possibilidades, então aproveite bem esse período. Inclusive nas questões financeiras, lógico, nada vai substituir o mapa de uma pessoa. Mas nas questões financeiras pode ter aumento de benefícios que vem de dinheiro ou então aumento de patrimônio. Pode ser bem interessante essa condição. Amizades estão um pouco afastadas. Tudo bem. Talvez refazer ou recontactar amigos do passado, que sempre foram amigos, talvez seja interessante. Porque alguns amigos podem ter desaparecido, ficarem distantes. Há uma tendência até alguns amigos, algumas pessoas do grupo de amigos, passarem por dificuldades. Não é nem um pouco improvável. Você pode colaborar com eles? Até pode. Nem um pouco impossível. Pessoal de câncer ou ascendente em câncer, né? Olha, esse pessoal de câncer ou ascendente em câncer, né? Eles estão numa fase bastante positiva. A lua está em câncer nesse ingresso do Sol, em Leão. Mas a lua está em câncer, né? E por conta dessa condição, você também está em evidência. Reveja seus conceitos pessoais, eh, se cuide. Pode ser um período que você seria muito bom, muito interessante você se cuidar e externamente do seu físico, mas até interiormente. Momentos de solidão pode ser interessante, meditação, às vezes passear sozinho pode ser interessante, pode ser bom. Isso vai favorecer bastante a pessoa de câncer ou ascendente em câncer. Repensar as suas vocações, as suas necessidades, pode ser bem interessante para esse pessoal, né? E assim você vai ter um pouco mais de clareza com relação ao futuro nesse mundo tão conturbado que acontece agora, né, você talvez precise um pouco mais de sossego, um pouco mais de calma para repensar algumas coisas. Até pode pensar assim, nesse mês, que eu digo esse mês de hoje, até o Sol ingressar em Virgem, daqui a 30 dias, talvez fosse interessante vocês, câncer ou ascendente em câncer, né, não fazerem muitas ações drásticas ou imensas, deixar as coisas no dia a dia acontecerem. Não fazer grandes movimentos. No dia a dia, calma, tranquilidade, mais em paz. Descansar, passear. Mas não é só passear para se divertir. É, de repente, ir para um parque, ou repensar a vida, momentos de meditação, para reflexão pessoal, sobre a sua posição no mundo. Pode ser bem interessante. Enfim, e lógico, nada vai substituir um mapa com um astrólogo profissional para fazer uma avaliação bem própria de você, nesse sentido.
Mas, enfim, esse mês está um tanto tenso. Nós podemos colaborar muito com essa situação atual para poder fazer com que as coisas sejam melhores. Tensões. Mercúrio em Gêmeo em Leão retrógrado da inteligência, a dificuldade de escutar o outro e pensar só do seu lado. O Sol, oposição a Plutão, confrontos. E Marte, quadratura com Vênus, brigas, discussões, tá? E crítica. Criticar até um certo ponto pode ser interessante, positivo. Agora, criticar para poder só desafiar a pessoa aí não tem sentido. Mas, enfim, de novo, parabéns, leoninos. Tenham um bom mês, um bom aniversário. E nos veremos no próximo mês com o Sol ingressando no signo de Virgem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E espero vocês mais à frente por aqui, no novo momento do outro Sol ingressando no sinal de Virgem. Beijo grande para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo mês. Certo? Um abraço para vocês todos.